Bom, a gente tem hoje o Pod Trabalhador, o podcast do Sindago, em parceria com o Sindicato dos Jornalistas, que vai tratar de vários assuntos, não só da pauta do trabalhador, mas também do meio ambiente, questões políticas, porque hoje em dia, na verdade, tudo isso está interligado, os assuntos não são separados. Então, nossa intenção aqui é debater todas essas questões afeitas à cidade, ao trabalho, que movem Minas Gerais e seus habitantes, para poder levar informação para além das montanhas de Minas e pautas importantes. O assunto de hoje, da estreia do Pod Trabalhador, é um assunto que está movimentando não só a capital, mas a região metropolitana e também para além das montanhas de Minas. A preservação da Serra do Curral, um projeto de mineração no Pico de Belo Horizonte, perto da região tombada, um patrimônio que os mineiros tentam transformar em patrimônio público, que está ameaçado ali por uma mineração e por uma tentativa do governo Zema de entregar mais essa área tombada, essa área preservada para mineração, que a gente sabe que não traz benefício para o Estado, não gera emprego, não gera renda, gera só destruição, como aconteceu com o rompimento das barragens de Mariana e Brumadinho. Então, estamos aqui com o presidente do Sindágua, Eduardo Pereira, também secretário de Meio Ambiente da CUT, mineiro de Salinas, né? Um epíteto importante. E do outro lado aqui, para também discutir esse assunto importante que é a Serra do Curral, Gustavo Gazinelli, jornalista e ambientalista. Então, vou passar a palavra para o Gustavo, para você começar contando para a gente um pouquinho qual a importância da Serra do Curral, o que isso representa para a história da cidade, não só de história cultural, também ambiental, esse patrimônio mineiro aí, que na verdade não virou patrimônio ainda, porque o Estado colocou o pé também, além de colocar o pé na serra, colocou o pé no tombamento, para você contar para a gente um pouco aí sobre a história da Serra do Curral e por que essa luta é importante e deve envolver toda a população. Bom dia, Alessandra, Eduardo. O seguinte, a Serra do Curral, ela, pensando só pelo ponto de vista de Belo Horizonte, né, ela é uma serra que é determinante até para o próprio plano do Arão Reis, né? A nossa avenida monumental é a Avenida Afonso Pena, né? Então, a Afonso Pena ela foi já pensada com aquele fundo que a gente avista de qualquer ponto da Afonso Pena, que é o paredão da Serra do Curral. Então, você vê essa importância, né? Ela é um divisor de águas, um divisor de territórios, porque ao sul da Serra do Curral você tem toda a região do quadrilátero, né, que hoje a gente chama de quadrilátero aquífero, né? Então você vê que ela é uma das laterais do quadrilátero, né? Uma das laterais do quadrilátero, a lateral norte do quadrilátero, né? E, ao mesmo tempo, quando se criou a cidade de Belo Horizonte, escolheu-se o símbolo da cidade, que é o Pico Belo Horizonte, né? Então você vê que só assim, do ponto de vista desse imaginário oficial até, né, da instalação de uma nova capital, né, a Serra do Curral ela foi determinante para o desenho da cidade, né? Ela foi determinante para a eleição desde o período da Comissão Construtora de Belo Horizonte do símbolo, que aparecia em todos os documentos. Na bandeira da capital, né, no brasão da capital, foi mudando, né, você tem versões de brasão muito bonitas, inclusive, do passado, né? Então, assim, as pessoas convivem com ela, né? Aquilo faz parte da nossa vida, da nossa identidade territorial, né? Ela é um marco do nosso território, né? Então, acho que assim, é um absurdo, né, a mineração que já se fez na Serra do Curral, principalmente pela MBR, né, que hoje é Vale, né, e a mineração que agora se quer fazer numa área muito importante dela. A Serra do Curral, a gente olha aquela serra linda, né, no alto do Afonso Pena, mas ela é uma casca, né? Lá atrás a mineração já comeu bastante parte dela. Na parte, vamos dizer, exatamente nas proximidades desse... Na verdade, quando se tombou a Serra do Curral, eles fizeram a ideia seguinte: você tem um eixo, que é a Avenida Afonso Pena, né, que depois lá no alto se torna Agulhas Negras, né? E 800 metros para a direita, 800 metros para a esquerda da Serra do Curral foi tombada, né? E uma dessas partes, à esquerda, para quem está olhando a Serra do Curral, ali nas imediações do Parque das Mangabeiras,
né, houve o primeiro, talvez o primeiro grande projeto de mineração, da exploração mais contemporânea de minério de ferro, que se iniciou ali nos anos 1970, que por si já é uma história que merece um outro programa, sabe? Porque houve uma fraude na época no Departamento Nacional de Produção Mineral. Na verdade, essa fraude aconteceu em 1938, e que havia um direito de pesquisa e um burocrata lá do Departamento Nacional de Produção Mineral averbou no registro do pedido de pesquisa aquele direito como se fosse uma concessão de lavra, né? Então, só para você ter uma ideia, quando aconteceu isso, esse trecho pertencia a uma empresa americana chamada Hanna Mining Company, que era uma empresa que financiava o Partido Republicano nos Estados Unidos, talvez financia até hoje, né, esse grupo econômico. E como houve essa denúncia da fraude, que foi assumida pelo governo federal na época, eu acho que na época do Jânio Quadros, né, houve uma forte pressão dos Estados Unidos, e esse grupo que veio assumir a Minerações Brasileiras Reunidas, um dos chefes desse grupo, dos principais controladores desse grupo, foi um grande financiador do golpe militar de 1964. Então, o que está acontecendo hoje, inclusive, no Brasil, essa tentativa de golpe, essas ameaças de golpe, eu acho que tem muita relação com essa divisão internacional do trabalho, que é o Brasil como mero fornecedor de matéria-prima, né, para os países poderem botar suas indústrias e tal. E eu acho que hoje essa tensão que existe envolve uma vontade de dominar esse território e simplesmente exportar toda a riqueza que a gente tem, né? Riqueza paisagística, riqueza hídrica, riqueza das cachoeiras belíssimas que a gente tem na nossa região, não na Serra do Curral, mas em outras serras da nossa região, botar tudo no vagão de trem e exportar para a China, para o Japão, para a Europa, por aí. E deixar aqui só o buraco. Só os buracos. Eduardo, a gente vai querer que você fale depois um pouquinho sobre o impacto que isso pode acontecer, essa mineração pode acontecer para a questão do abastecimento em Belo Horizonte, região metropolitana. Mas antes disso, como secretário de Meio Ambiente da Central Única dos Trabalhadores, qual a sua avaliação sobre o que tem acontecido nessa submissão de Minas Gerais à questão minerária? Entrega tudo, destrói tudo, não tem reparo decente. E aí a gente atinge bacias como o Paraupeba, bacias como a do Rio Doce, tão importantes. Qual a sua avaliação nesses impactos que Minas Gerais tem sentido com essa mineração predatória? Bom dia, Alessandra. Bom dia, Gustavo. Primeiro, a gente faz a avaliação política, né? Nós temos aí um governo do Estado que não conhece o próprio Estado. Ele nem sabia o que era a Fundação Ezequiel Dias, enquanto período de campanha. E hoje ele tem a Copasa, que ele comanda essa empresa, uma empresa grande, não falando de mentira, é uma das maiores empresas de saneamento do país, junto com a Sabesp e junto com a Sanepar. E dentro da Copasa tem um programa que chama Pró-Mananciais. É um programa socioambiental de recuperação e preservação dos mananciais operados pela Copasa. O governo do Estado deveria saber disso, o Zema deveria saber disso. E ele apontou em várias entrevistas que o pessoal que não conhece não pode dar pitaco. Esse foi o nome que ele deu, não pode dar pitaco. Mas ele tem que ter o conhecimento, ele detém o conhecimento. E ele está deixando para a justiça decidir, entre aspas, sobre um manancial que é muito importante aqui para Belo Horizonte. Então a gente tem que sair dessa questão filosófica e começar a entrar um pouco mais na questão prática, digamos assim. Sem cerrado, sem água e sem vida, passa a ser uma filosofia atrasada, quando a gente entra nessa questão do cenário que está sendo ameaçado, né? Várias espécies que já foram catalogadas nessa região lá da Serra do Curral, da fauna e da flora, que não estão sendo ameaçadas de extinção, mas de prejudicar essas espécies nessa região aqui. Então, deixa de ser uma questão mais filosófica para uma questão prática. Então, a Copasa ela tem que se preocupar com essa questão da Serra do Curral mais à frente da questão do Estado. O Estado governou menos ainda, mas tem a Copasa, que é uma empresa que ela tem que se preocupar com relação a isso. Eu sou de Salinas, sou do norte de Minas, terra da cachaça, não é água ardente, não é água, é cachaça mesmo.
E lá nós moramos numa região onde nós temos carência de recursos hídricos. E a Copasa, ela trabalha muito bem nessa questão da preservação dos mananciais, operados pela Copasa. Nós temos vários colmeias, que são os coletivos locais do ambiente, cidades de Itaiobeiras, de Visa Alegre, Salinas, Coronel Murta, lá em Montezuma, Rio Pardo de Minas, são localidades onde as pessoas elas têm aquele sentimento de pertencimento dos mananciais, porque eles sabem que se faltar água, vai faltar vida. Então são 2,5 milhões da população de Belo Horizonte que estão correndo o risco de desabastecimento. E a gente sabe, né, já acompanhou aí várias vezes, que quando rompe uma adutora, quem fica prejudicado não é o governo, quem fica prejudicado é sempre a população. Então há um risco muito grande quando fala dessa questão da Serra do Curral, virar ali um meio de mineração para explorar, né, o solo e esquecendo que a parte mais importante são as nascentes que tem ali. As nascentes, a fauna e a flora. Por isso me preocupa muito, porque tem adutoras de água da Copasa que são importantíssimas e que com o uso, né, do transporte de caminhões que vai estar transportando ali mineração, pode prejudicar esse manancial e isso pode, né, sobrecarregar outros sistemas importantes, a exemplo de Vargem das Flores, né, são Rio Manso também, e pode causar um colapso aqui na questão do abastecimento aqui de Belo Horizonte. Então, assim, enfim, essa questão que me preocupa muito, eu enquanto secretário de Meio Ambiente da CUT Minas, eu puxo um filme, né, um mapa muito ruim na minha cabeça, que é a questão lá de Brumadinho, e isso aí prejudicou, né, e até hoje a gente sofre com relação a isso. A qualidade de água captada nesses mananciais não é a mesma. A população ela recebe, né, a água tratada, ela tem um processo mais demorado, um processo mais complexo, porque aqueles materiais pesados que a água levou, ela não pode dar no nosso organismo. Anos depois desses 2 acidentes, né, acidentes de repercussão internacional, o rompimento dessas barragens, que tanto prejudicou a fauna, a flora, mato rio, peixe, gente, como que está a qualidade da água nessas 2 bacias? Como que está a situação da população também que vive ao entorno dessas bacias e que a gente pode aí, com essa questão da mineração da Serra do Curral, sofrer novamente esses impactos da mineração também, aí agora mais próximo da capital e região metropolitana? A tragédia de Brumadinho, isso aí vai demorar anos para a gente recuperar o impacto sofrido. A qualidade da água ela vai se arrastando, uma qualidade ruim, né? Aí o rio tem que ter essa capacidade de depuração, digamos assim, né? De iniciar aquele tratamento natural, né? E vai carregando através de processos naturais que existem no curso do rio. Mas a qualidade da água, para ela voltar a ser a mesma antes daquela tragédia, vai demorar anos incalculáveis. Então a tragédia ela não foi pequena, ela foi muito grande. É claro que a qualidade da água ofertada das concessionárias que operam o saneamento na região não vai mudar. Você não vai mudar porque as empresas vão ter que desdobrar para fazer o tratamento, vão ter que padronizar, né? Então as empresas vão ter que sofrer muito. Lá na região lá de Governador Valadares não tem Copasa, né? O SAI de lá está desdobrando para oferecer a mesma água potável que tinha antes da tragédia, mas a água que está no manancial ela está pior, está muito pior. Então isso prejudica muito. A Copasa também, no curso do rio onde teve a tragédia, a Copasa teve que desdobrar e está desdobrando para oferecer uma água, né, nas condições de consumo humano da população. O que pode acontecer aqui na região da Serra do Curral é coisa muito, talvez até muito pior, porque a mineração ela deixa sempre aquela cratera e exige de fazer novos, né, poços de dejetos, que são coisas assim estrondosas. Eu, que moro em cidade pequena, eu tenho o costume de ver lagos, lagoas pequenas, lá em Salinas mesmo tem uma lagoa que tem 18 quilômetros de extensão, uma lagoa grande, que dá condição da gente ter água, né, durante o ano inteiro. A gente nunca se deparou com uma cratera de mineração e a gente nunca viu como que funciona de perto. O dia que eu fui a primeira vez, que eu passei a conhecer o que de fato é mineração, o que ele pode causar para o meio ambiente, nossa, sim, parece um inferno, é um buraco
buraco, aí você pergunta, o que aconteceu com a fauna daqui? O que aconteceu com a flora daqui? Aí você vai conversar com o pessoal que mora na região, aqui tinha uma nascente. Eles desviaram essa nascente dali, aí o rio secou na frente. Lá embaixo tinha uma nascente, aí acabou com essa mata nativa, e aí com 5 anos a água de lá secou. E as pessoas começam a se perguntar, por que nós não temos água hoje? Por que nós não vamos ter água amanhã? E por que da preocupação de mim, enquanto secretário do Ambiente da CUT Minas, com essa relação da Serra do Curral? Porque a Serra do Curral, ela pode representar, e eu acompanho um grupo lá em Contagem, que se chama SOS Margem das Flores, que defende o manancial lá de Margem das Flores e sabe a importância de ter um manancial importante. E a Serra do Curral, que está previsto a acontecer na Serra do Curral, ele pode ser tão ou mais prejudicial do que a tragédia que aconteceu no Imagina. Essa coisa que você falou da mineração, do impacto que a gente tem ao ver uma cava da mineração, né? Eu não esqueço a primeira vez que eu subi a Serra do Curral, fazendo um passeio ali pela Praça do Papa. A hora que eu subi no topo, assim, achei que eu ia ver uma coisa maravilhosa, vi uma cratera, assim, toda de escadas e uma água esverdeada. É muito impactante, né, pra gente. E aí tem uma das histórias, o pico vai ser preservado, mas é o entorno dele, né? E, Gustavo, aí queria que você contasse aqui pra gente, o Eduardo falou aqui sobre essa questão da água, né, desse impacto que pode acontecer no abastecimento de Belo Horizonte e região metropolitana, uma população gigantesca. E para além disso, quais são os riscos de uma mineração, né, nessa região, na Serra do Curral, que o governo do estado está querendo autorizar a exploração desse local? São vários riscos, né, e vários danos, né, que vai causar. Né? Acho que um dos mais importantes é o risco não é o dano paisagístico. Né? A empresa tem alegado que eles vão minerar só nas costas da Serra do Curral, né? Nas costas do Pico Belo Horizonte, como foi na época das minerações brasileiras reunidas. Mas nós não podemos esquecer que na época da MBR havia 2 hipóteses, e uma delas era manter íntegro o maciço de Belo Horizonte, da Serra do Curral, e o outro era cortar um pedaço do maciço, e aí foi feita uma alteração no tombamento federal para permitir... Foi isso que aconteceu, né? Cortou um pedaço do maciço. Cortou um pedaço do maciço, né? Um pedaço que na época era absurdo, quando você via era aquela coisa reta, um corte reto. Hoje, de certa forma, perdeu aquele impacto daquela época. Mas, assim, você imagina você também cortar toda a parte de trás do Pico Belo Horizonte. Eu até brinquei com uma pessoa, era como se o Pico Belo Horizonte virasse um outdoor. Você põe ele lá, né? Você corta a parte de trás toda, deixa a casca, e as pessoas, que beleza o nosso Pico Belo Horizonte, o pico da capital de Minas Gerais. Né? Então, assim, esse impacto até é simbólico, que eu acho considerável, né? A questão da poeira, né? Que é a poeira que toda mineração gera. Se você pegar, a gente tem muitas fotos, por exemplo, de Itabira ou de Congonhas, a poeira, a ordem de grandeza, aquela poeira que toma conta da cidade, né? Porque você pega um período seco, que é o período que eles exploram mais o minério de ferro, eles retiram mais minério na seca do que na chuva. Congonhas tem até muito problema respiratório em crianças e idosos em função da poeira da e que ainda não foram devidamente diagnosticados, né? Porque isso precisaria um trabalho epidemiológico bem feito, né? Com as técnicas atuais, para você ver que tipo de risco que isso traz para a população. Então, o próprio projeto da empresa, o EIA da empresa, mostra que a poeira ela vai chegar até uma parte aqui da região central e da região leste de Belo Horizonte. Está lá a mancha que mostra isso. Né? Então, esse é o outro problema. Eu acho que o problema principal é que eu acho o seguinte, eu sempre tenho dito isso, a mineração, onde ela entra, não entra outras atividades, principalmente se for de tecnologia mais fina, limpa e tal, e ninguém vai instalar uma empresa de alta qualidade tecnológica
um lugar que tem poeira, que tem vibração, que a água é barrenta, né? Então isso afugenta o investimento, né? Então acho que nós estamos numa região em que nós temos que começar a decrescer a mineração, porque a mineração ultrapassou os limites do mínimo razoável. Não aumentar, não expandir. Não né? tem que expandir, não tem que abrir novas minas, tem que ter uma moratória, a palavra é essa, certo? E a gente decrescer a quantidade de atividade minerária que tem na região para a gente dar a oportunidade de nós diversificarmos a nossa economia. Agora, você imagina você botar uma mineradora que o limite da primeira cava que eles querem fazer é exatamente a divisa de Belo Horizonte com Nova Lima. Eles falaram que está em Nova Lima, é como se você tivesse 2 quartos, você vai fazer na parede do quarto, que divide com o outro, você vai botar uma cava ali, né? E eles estão falando que Belo Horizonte não será afetado, né? Isso é uma coisa assim, totalmente absurda, né? Então, acho que nessa região nossa aqui, nesse quadrilátero aqui, está na hora da gente interromper novas licenças para mineradoras e começar elas a diminuírem, a recuperarem, que elas não fazem, recuperação ambiental, o máximo que elas fazem é plantar um capim braquiária lá e falar que recuperou, né? Então, eu acho o seguinte, não dá para ter mais mineração aqui, sinto muito. Nós temos que começar a diminuir, temos que transformar o minério aqui em Minas Gerais, seja em bens duráveis, seja em placas de aço, mas está tudo indo embora, porque com essa lei Candir, né, você está subsidiando, o Estado está subsidiando a exportação de minério e as empresas brasileiras, por exemplo, siderúrgicas, elas pagam impostos para comprar minério. A empresa siderúrgica na China ou na Europa, ou seja lá onde for, ela não paga imposto, porque nós estamos subsidiando as indústrias de fora. Então nós precisamos de ter um outro paradigma de desenvolvimento. Eduardo, essa questão da Serra do Curral, ela uniu aí um debate que uniu a capital, uniu a região metropolitana, vários movimentos e entidades diversas estão nessa luta pela preservação. Qual é a importância do morador de Belo Horizonte, do mineiro, se atentar para essa questão e unir aí nessa luta em defesa desse patrimônio, que não é um patrimônio só nosso, né? Nós Belo Horizontinos, né? É um patrimônio de toda a cidade. O que você acha desse movimento e como que as pessoas podem se engajar nele, nessa luta pela preservação da serra? Essa união ela representa, na verdade, uma preocupação com o futuro. E pode ser um futuro bem próximo mesmo. E a preocupação não só na questão ambiental, né, social, e de uma forma que a gente passa a enxergar o que pode estar acontecendo e não sustentável. Não pode ser economicamente viável, mas não é ambientalmente correto. E nem socialmente também, né, é viável também. A população talvez não tenha o conhecimento de que, eu citei o programa Providenciais, mas talvez não tenha o conhecimento de que eles pagam para a Copasa executar o programa providencial. 0,5% da receita operacional água que você paga é destinado para o programa Providenciais. 18 milhões, 25 milhões são investidos em recuperação e preservação de manancial cooperados pela Copasa. O Estado vai lá e pega o dinheiro da população que paga os providenciais, e no mesmo momento que pega o dinheiro da população, quer fazer uma catástrofe na Serra do Curral que deveria ser preservada. Então, há uma contradição, há uma incoerência com relação a isso aí. Então, quando o povo une com relação a isso, estão enxergando uma preocupação futura. Né? Eu volto a falar aqui de novo, eu citei o SOS Vale das Flores, e a união, né, dos moradores fez com que atrasasse diversos retrocessos naquele manancial. Então não é diferente. Todas as vezes que o meio ambiente está sendo ameaçado, a gente não pode esperar que um governo neoliberal, um governo privatista, um governo que preocupa mais com investidores e não com o investimento de uma Copasa, e fala que uma empresa igual a Copasa e Semig são empresas ineficientes, esse governo vai preocupar com o cliente. Não está nem aí. Participei de uma audiência pública ontem em Nova Lima, né, e a população revoltada com algumas questões fáceis de resolver, que o Estado tem que preocupar. E a gente não vê
isso, né? Enquanto o Zema estiver no poder, infelizmente, as questões elas vão ter que ser, né, avançadas, digamos assim, pela população. E eles que têm o poder de mudar o que está acontecendo hoje. Água, um bem tão precioso, né, Eduardo? Água, um bem tão precioso, né? Soberania, né? Água, mineração, né? Para ser tratado dessa maneira. Por favor, brasileiro. Não, eu só ia fazer um comentário, Eduardo, que o negócio é o seguinte, eu até conheço um pouco o programa Prova Mananciais, a equipe que trabalha, algumas pessoas da equipe, que é realmente um programa muito bacana. Mas a Copasa, ela tem tido uma postura em relação a esses projetos de mineração muito irresponsável. Ela participa de vários conselhos e geralmente a Copasa tem votado a favor da mineração nesses conselhos, sabe? A direção da Copasa, ela, infelizmente, isso não é desse governo, não. É de vários governos. Foi na época do Aécio, foi na época da Anastasia, na época do Pimentel e agora foi esse governador que está aí. Então, você vê que a água é tão importante para essa região e você conseguir preservar as áreas dos aquíferos e de recarga desses aquíferos, que respondem talvez por 70% da água da região metropolitana, é muito importante. No entanto, a Copasa muitas vezes tem votado a favor desses projetos, né? Não pensando no interesse da população, pensando apenas em dar uma satisfação para o governador da ocasião, né? Isso eu acho que é importante a gente registrar, né? Eu sei que não é responsabilidade dos trabalhadores da Copasa, mas muitas vezes a gestão da Copasa tem tido essa atitude, sabe? Se me permite também, muito importante, Gustavo, que você falou, e não é novidade para ninguém que a Copasa ela não está bem vista aos olhos da população. Não é para ninguém. Nós temos aí alguns políticos que aproveitam do nome Copasa para se eleger falando mal dessa empresa. E esquece de ver a importância que a Copasa tem para corrigir as desigualdades impostas, né, dentro do nosso Estado. Enfim, isso potencializou nos últimos 3 anos. Né? Antes do Zema entrar aqui, a Copasa não era tão querida assim, mas pelo fato da mídia provocar essa questão, atrás de políticos aproveitadores, né, e esquece dessa importância que tem. Quando o governo Zema foi eleito, ele foi eleito com a promessa de privatizar a empresa. Eu vou privatizar a Copasa, eu quero privatizar a empresa. Volto a falar, porque é uma empresa ruim, aos olhos do governo do Estado. Então, quem está lá colocado para presidir a Copasa, ele não está nem aí. Ele vai cumprir a cartilha do governo do Estado. Nós temos aí o caso Eduardo, presidente da empresa, que ganhou R$490 mil no mês de setembro do ano passado, e ele vai fazer o que o governo Zema mandar. Então, os gestores hoje da Copasa, eles não têm autonomia mais para decidir alguma coisa no município. Eles têm que ligar aqui para a Copasa, ligar para a diretoria e pedir bênção. Na antiga direção, não vou muito atrás, nós tínhamos 5 diretores operacionais. 5. Hoje a gente tem 1 diretor operacional para cuidar de toda a operação do Estado inteiro. É como se tivesse o presidente da Copasa e abaixo do presidente tivesse um presidentão ali que cuidasse da parte operacional. Então não vai funcionar. Os gestores, eles vão sempre votar seguindo as diretrizes de quem está ali recebendo o governo. Estamos acompanhando nos últimos 3 anos também que o aumento de distribuição de dividendos da Copasa aumentou exponencialmente. No ano de 2020, a Copasa teve um lucro de 816 milhões e ela distribuiu mais de 1 bilhão para acionistas. E a população não sabe que a metade desse dinheiro foi para os cofres do governo do Estado. O presidente vai fazer o que o governo manda. Ele não vai omitir, ele não vai fugir da responsabilidade. Contra, né? Não vai ser contra. Igual eles estão fazendo na Serra do Curral, né? O governo manobrando para aprovação da mineração dentro da Serra do Curral, e inclusive impedindo que haja um tombamento. Eu queria que você falasse sobre isso. Há uma proposta de tombamento que a Secretaria de Cultura, comandada pelo Leônidas de Oliveira, está impedindo o prosseguimento do tombamento, que poderia evitar esse tipo de mineração predatória e esses problemas futuros, não só com o abastecimento de água, como na questão da poluição sonora, da poeira. Como que está esse processo de tombamento que o governador Zema também pôs o pé nele? Pois é, né? Você fez até por uma medida, uma ação, um termo de ajustamento de conduta, né?
do Ministério Público Estadual, foi feito o processo iniciado o processo de tombamento, contratado um estudo que foi concluído, entregue, né? E há um ano o Conselho do Patrimônio do Estado, né, do Patrimônio Cultural do Estado, o CONEP, né, ele que é comandado pelo Leônidas e pela equipe dele, né, tem evitado fazer as reuniões para aprovar o tombamento. Eu soube, por exemplo, que no final de dezembro do ano passado, eles trataram desse assunto, que na hora que a discussão meio que terminou, que era a hora de tomar a decisão, eles simplesmente desligaram a rede da internet, que era uma reunião virtual, e a reunião foi interrompida. Então é o seguinte, eles estão assim, abusando do poder. Eu acho que isso, para mim, chama-se improbidade administrativa, né? Estão abusando do poder para conseguir o que eles conseguiram agora, que é licenciar uma atividade, a parte ambiental, enquanto o processo de tombamento eles seguraram, né? Não deixaram ir para frente. Então, esse tombamento estadual é muito importante, porque o tombamento, tem um tombamento municipal de Belo Horizonte que preserva a Serra do Curral do lado de Belo Horizonte. E o tombamento federal, ele pega uma parte pequena da Serra do Curral e do Pico Belo Horizonte, e também evitou o tombamento do lado de Nova Lima. O tombamento estadual ele viria para corrigir esse problema, para garantir a preservação integral da Serra do Curral. E o governo do Estado, com tudo pronto para ser encaminhado, está há um ano, ou um pouco mais de um ano, segurando o processo do tombamento, e agora licenciado. Quer dizer, isso para mim, além de improbidade, eu diria que cara, configura uma quadrilha, né, organizada, né, no Estado, junto com as empresas, e parece até que o Procurador-Geral do Estado, o Jarbas Soares Júnior, entrou na história para botar panos quentes e não está tomando a decisão que caberia no caso para poder corrigir essa ilegalidade e imoralidade que está acontecendo. Gente, quem quiser acompanhar os acontecimentos que envolvem a Serra do Curral, foi criado um site, tiropé-da-minha-serra.org.br. É só dar um Google que ele aparece para saber como que tá os atos, as atividades, também o acompanhamento do licenciamento e das ações da justiça, que tem vários questionamentos sobre isso. Eu vou passar a palavra aqui para o Eduardo fazer o encerramento, em nome do Sindago, e depois para o Brasinelli, para a gente encerrar aqui a nossa estreia, a nossa primeira edição do Pod Trabalhador. Por favor, Eduardo, rapidamente, faça suas considerações aí, e de antemão a gente agradece. Alessandro, obrigado, Gustavo. Acho que o bate-papo mais importante que eu tive nesses últimos dias, falar de serra, né? É água, é vida, vamos falar, foge daquela questão filosófica, e a gente começa a sensibilizar a população o porquê nós estamos tão preocupados de levar a mineração lá para a Serra do Curral. São catástrofes que pode acontecer e que, se a gente não antecipar, nós vamos lamentar no momento errado. Eu acho que o momento de lamentar é agora, e é o momento da gente correr atrás, o momento da gente mobilizar a população, não deixar que os políticos decidam por aquilo que nós, população, não queremos para a nossa vida. Obrigado. Então, e chamo a população também para acompanhar, né? Acompanhar e ficar à frente dessa questão da Serra do Curral e não deixar que nossos mananciais sejam prejudicados com o empreendimento do carro do capital. Porque a gente não bebe minério, né? A gente bebe água. Por favor, Gustavo. Alessandra e Eduardo, muito obrigado. Obrigado à equipe do Sindago, à equipe do Sindicato de Jornalistas. Parabéns, né, por esse programa. Um programa que é bom a gente ter oportunidade de estar falando. Né? Eu queria também convidar todo mundo que está assistindo aqui a participar do ato que está programado para o dia 5 de junho, que é o Dia do Meio Ambiente. Vai ser um grande ato. Nós queremos aumentar esse ato, mostrar que a população não aceita esse tipo de coisa que está acontecendo aqui em Belo Horizonte, aqui no Estado. Né? Então, eu reforço a ideia lá do Tiro Pé da Minha Serra. Tem vários movimentos acontecendo nesse momento
Você pode organizar o seu movimento no seu bairro, na sua comunidade, para defender a serra, a gente se somar e no dia 5 de junho a gente fazer um grande movimento de massa para mostrar que nós não aceitamos mais esse tipo de mineração e esse tipo de licenciamento de cartas marcadas que acontece aqui no governo estadual. Muito obrigada, gente. Bora ocupar a serra, o pé da nossa serra lá no dia 5. E fiquem de olho aí nos nossos próximos episódios. Muito obrigada, um abraço a todo mundo.